Olá! A amamentação é o primeiro susto da mãe de primeira viagem. E não só da mãe de primeira viagem, porque no nosso grupo de mães tem relatos das mães de 2, 3 filhos que quando chega a amamentação, o susto é o mesmo. Varia os motivos, mas sempre tem o susto. Pensando em vocês, eu trouxe aqui 5 coisas que eu gostaria que tivessem me falado antes de amamentar. Olá, se você é novo aqui, eu sou Isabelita e estou sempre trazendo uma forma de viver a maternidade com inteligência. E hoje estamos aqui numa área nova da casa, né? Isso requer um pouquinho mais de trabalho, então se vocês gostarem, comenta aqui embaixo se vocês gostaram de um outro espaço da minha casa. Um novo estúdio para vocês. De vez em quando acontece. É raro, mas acontece. E o vídeo de hoje da nossa nova temporada, que será sobre amamentação, eu vou logo começar com 5 coisas que eu gostaria que tivessem me falado sobre amamentação, antes de amamentar. É porque quando eu estava ali nos preparos, próximo a ter bebê, as coisas que falavam eram sempre de uma forma muito assustadora, faziam perguntas do tipo, sua mãe teve leite? Sua mãe te amamentou? Já tá saindo leite? Será que você tem leite? Será que você vai produzir leite? Ou seja, só estavam causando toda uma tensão, me deixando mais nervosa, tentando me deixar nervosa, porque nessa fase eu estava zen. A pessoa falava, eu nem ouvia, tava nem aí. Mas aquilo ali ficava salvo no nosso inconsciente. A gente pensa que não, mas fica salvo. Quando você tá passando pelo sufoco, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela pergunta daquela pessoinha, perguntando se você tinha leite. Aí vem logo, meu Deus, eu não tenho leite. Isso é real. Pensando nisso, eu vou dar agora 5 informações para vocês, 5 coisas para ficar salvas no inconsciente de vocês. 5 coisas boas que quando vocês estiverem lá vivendo o início da amamentação, vocês vão lembrar de mim. Primeiro ponto é preparo da amamentação. O preparo da amamentação, ao contrário do que vocês devem ter pensado, que é para preparar a mama para o período da amamentação, não. O preparo da amamentação é estudar, se munir bastante de informação, já procurar os profissionais que vão te apoiar na hora, que seria uma consultora de amamentação. Você precisa da consultora de amamentação, a pediatra amiga da amamentação, e aí você já tem essas pessoas que pensem, que falem, que você tenha uma sintonia com elas. Não deixar para criar esse vínculo, essa sintonia, durante o período que você vai precisar de ajuda, porque pode ser que você passe pela mão de 2, 3 pessoas que você não se sinta tão bem até encontrar uma boa. Isso aí é o primeiro ponto. Informação, amigos da amamentação que vão te auxiliar nesse momento e preparar a rede de apoio. Como é preparar a rede de apoio? É você já preparar as pessoas ao seu redor que vão ficar ali em volta de você, falar sobre o seu interesse em amamentar, falar que você vai conversar, explicar que vai existir a adaptação do começo, e você vai sentir quem vai poder estar do seu lado e quem não vai. E não brigue, não discuta, não cause confusão. Se você sentir que certas pessoas não vão estar de acordo, vão te atrapalhar, você dá uma isolada dessas pessoas sem briga, confusão. Enquanto a sua amamentação não estiver bem estabelecida, você não fica perto dessa pessoa que não vai conseguir te dar pelo menos palavras de apoio ou coisas do tipo. Se afasta dessas pessoas. Assim que tiver tudo organizadinho, volta, recebe visita, faz o que você achar que deve. Mas é muito importante você estar protegido de pessoas que possam atrapalhar esse início, que não estejam de acordo com as suas vontades, que não estejam receptivas a receber as suas informações, porque às vezes são aquelas pessoas assim, que têm as suas crenças, a sua forma de enxergar a vida, e você vai falar, eu quero amamentar, e para amamentar eu vou precisar fazer isso, e a pessoa, não, mas não precisa, isso é frescura, não precisa disso, fulaninha conseguiu sem fazer isso. Sabe esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa você afasta momentaneamente, sem briga, que isso só de afastar vai evitar brigas e confusões. Isso é preparar para a amamentação. Preparar o campo para você conseguir amamentar. Bom, isso se eu tivesse feito, eu teria evitado muitos traumas que aconteceram bem nessa época na minha vida. É um conselho que eu sempre dou para amigas e que muitas seguem e sempre falam que foi o melhor conselho que elas receberam nesse período. Preparar
Esse é o tipo de preparo para a amamentação. A segunda coisa que eu gostaria que tivessem me contado, mas que tivessem me contado de forma sincera e verdadeira, é sobre a apojadura. A apojadura, ela ocorre entre 3 a 5 dias. Quando o bebê nasce, dependendo se ele for cesárea, parto normal, tem muitas variações, nem sempre você vai ter a quantidade de colostro ou a quantidade de leite no primeiro dia, no segundo dia, mas não significa que você vai produzir leite ou que você não vai produzir leite. Faz parte, é uma comunicação que está ocorrendo no seu corpo naquele momento do nascimento do seu bebê. Então não precisa se desesperar, só tem que ter um pouco de paciência. Esse de 3 a 5 dias vai ocorrer, vai ter um colostro. É uma quantidade bem pequena de leite, só que é um leite muito concentrado, tem muitas vitaminas, muita coisa, muita caloria. É exatamente o que o seu bebê precisa. Você vai ter uma sensação de que ele não está alimentado, que ele está chorando de fome, que ele passou a madrugada acordado, chorando, desesperado, porque ele está com fome, porque você não tem leite suficiente. Mas não é bem assim. Se você deixá-lo mamando o tempo inteiro, o tempo que ele pedir necessário, ele vai ingerir a quantidade de energia, calorias, os nutrientes que ele precisa naqueles primeiros dias. E aí, como vocês vão ainda estar avaliando o peso, você vai perceber pelo peso dele que é a quantidade ideal, que ele não está passando fome, que ele não está chorando de fome, que é o desespero de toda mãe na maternidade na primeira noite, que o bebê está chorando desesperado de fome porque ela não tem leite. Não é verdade. Você tem leite, sim. Esse aí, primeiro ponto. E aí, a apojadura, que é o susto. De 3 a 5 dias vai ocorrer a apojadura. A apojadura vai ocorrer uma sensação de febre, tontura, tem tremores, tem calafrio. Você vai pensar que você está doente, vai suar, você não vai entender o que está acontecendo. Do nada, a mama vai ficar enorme, gigante, dolorida, quente, e vai ser um susto. Por mais que a gente fale, na hora ninguém imagina o que é isso que vai acontecer. Esse dia, eu sempre aconselho que esteja só com as pessoas próximas em casa, não esteja com essa casa cheia de gente, só você, bebê, se puder, uma consultora de amamentação vai lhe ajudar muito nesse momento. Se você puder, chame ela nesse dia e só. O que vai resolver nesse dia? Você vai precisar fazer as massagens de alívio e, além de deixar o bebê mamar, também vai precisar drenar essa descida, porque a descida do leite, ele desce todo, parece que desce tudo de uma vez. E aí vai ficar muito endurecido, muito dolorido. Você vai fazer as massagens e vai drenar um excesso, para não ficar tão endurecido e colocar o bebê para mamar. Como ele ainda vai ser pequenininho, ele vai mamar pouco, provavelmente você vai precisar extrair bastante. Com uma bomba, com coletor. Coletor é muito bom porque ele tira o excesso sem dor. E enquanto o bebê está de um lado, ele está tirando do outro. Você pode ficar relaxada, descansar. Passado esse susto, as coisas vão ficando um pouquinho melhores, um pouquinho mais fácil. Mas esse dia vai ser um grande susto. E a dica que eu dou que eu já vou repetir fique em casa, tranquila, com o mínimo de pessoas possíveis. E deixe o bebê no seu colo, mamando, contato pele a pele, que vocês dois, o contato de vocês dois juntos, vai causar uma autorregulação do seu corpo e do dele muito mais rápido. A outra coisa que eu gostaria que tivessem me contado sobre as fissuras mamárias. As fissuras mamárias, eu não tive tantos problemas, mas tive um pouquinho. Tem gente que tem casos muito mais graves. A fissura mamária, ela só ocorre, ela não é normal, não é para acontecer. Ela só ocorre se a linguinha do bebê estiver presa, né? Não estiver bem solta a linguinha do bebê. Eu falo assim, mas é porque precisa fazer um pique, né? Você levar no odontopediatra, eles fazem esse pique e solta a linguinha dele e ele consegue mamar mais facilmente sem machucar a mama. Esse é o primeiro ponto. Normalmente é olhado ali, a consultora de amamentação, ela consegue verificar isso também. A pega não estiver correta, na hora de você tirar o bebê, quando ele estiver mamando, você não tirar com jeitinho, colocando o dedinho mindinho na boquinha dele, para ele ir soltando a boca de leve. Você puxar. Ou ele escorregando também, né? Como ele é pequenininho, às vezes acontece de o pezinho dele, ele ficar cansado e dormindo e escorregando. Isso daí são coisas que machucam. Mas se a pega estiver correta, ela não vai machucar. Então, se
está ocorrendo uma dor, tem uma fissura na sua mama, significa que tem algum desses pontos desajustados e você precisa olhar com atenção para isso. O próximo ponto é a baixa produção de leite, aquele terror que deixa todas as mães preocupadas. Sei lá, 8 a cada 10 mães vêm relatar no nosso grupo de mães, que tem um link aqui na descrição, que tem baixa produção de leite. Mas antes de eu falar isso, eu só queria saber se você já deixou uma curtida nesse vídeo para que essa informação chegue em outras mães e que ninguém fique mais perdido por aí, porque a minha intenção aqui nesse canal é levar informação. Não quero ninguém, não quero nenhuma mãe sozinha sofrendo, se sentindo insegura nessa fase tão delicada da vida dela. Já deixou a curtida? Tá bom. Então agora vamos lá. A baixa produção de leite, né? Que é o terror das mães. Elas sempre falam, é porque eu tenho baixa produção de leite. E por mais que eu explique, olha, eu explico para todas elas, de uma por uma. Às vezes eu vou no privado conversar com elas e eu falo, olha, você não tem baixa produção de leite. A baixa produção de leite, ela só ocorre se tiver algum problema fisiológico mesmo. E você vai saber, eu tenho tal problema, então eu tenho uma tendência a ter baixa produção de leite. Fora isso, não existe baixa produção de leite. Existe algum ajuste que precisa ser feito. É o que a gente acaba fala muito lá no grupo sobre o assunto. Existem alguns casos, alguns problemas fisiológicos, tipo hipoplasia mamária, problemas da tireoide, a pessoa que fez redução de mama, que elas realmente têm uma tendência a ter baixa produção de leite. Fora isso, não há baixa produção. O que acontece? No início, o bebê recém-nascido, ele ainda não sabe mamar, ele ainda não sabe fazer a pega direito, ele ainda não sabe fazer a sucção direito, e isso causa uma produção menor, pequena, baixa. Às vezes não vai o leite, uma quantidade de leite suficiente para a boquinha dele, que às vezes o bebê não consegue ganhar o peso suficiente quando ele vai na pediatra e desespera a mãe, porque aí ela acha que ela não está produzindo leite, por isso ele está passando fome, por isso que ele não está engordando. É isso o pensamento, né? Mas não é isso que acontece. Essas variações do bebezinho recém-nascido, ele não consegue fazer a pega direito, puxar a quantidade de leite suficiente. E aí que vem um problema. Eu tenho um vídeo, que eu vou deixar aqui no card, que é o sucesso, todas as mães amam, que é como eu aumentei minha produção de leite. Ele vai direto no assunto e tira toda essa insegurança sobre isso. Mas se você ficar atenta à pega do bebê, ficar ajustando a pega, ele estiver fazendo a pega correta o tempo todo, a sua produção de leite vai estar o suficiente para ele. Fora isso, também dá uma olhada lá no vídeo, que vai tirar toda a sua insegurança sobre isso. A quinta coisa é a minha bandeira, que eu sempre gosto de levantar. A amamentação é um benefício duplo. Ela não é, porque às vezes a gente fala assim, que eu tô fazendo esse esforço pelo meu bebê, vai melhorar a saúde, melhora a imunidade dele, melhora o sono, o desenvolvimento neurológico. Isso tudo a gente já sabe, falam muito sobre isso. Mas o que não falam é do benefício duplo, o que a mãe recebe quando amamenta. A mãe, quando amamenta, ela recebe uma enxurrada de hormônios, liberações de hormônios para a recuperação do corpo pós-parto. A prevenção da depressão pós-parto, a prevenção ali, o controle dos pensamentos, daquele blues que a mãe está vivendo, daquele momento. A amamentação, é a liberação da ocitocina, né, que é o hormônio do prazer, da felicidade, e isso aí é o que a mãe está precisando liberar bastante nesse pós-parto. E é isso que pode prevenir, né? Não é regra, pode prevenir a depressão pós-parto, aquela sensação de blues, aquela tristeza, aquela melancolia, além da recuperação do corpo, que não é emagrecimento, que é o que também falam por aí. Você emagrece mais rápido, perde o peso que você ganhou. Não é bem isso. Quer dizer, isso acontece, mas não é isso que importa. O que importa é que quando você está amamentando, você está fazendo essa comunicação do seu corpo, que o seu bebê já nasceu, então o seu corpo vai voltando, o seu útero vai diminuindo, os órgãos vão voltando para o lugar de forma mais rápida, por causa dessa comunicação que ocorre. Além do sono, porque a gente acorda milhões de vezes, né? Acorda e precisa voltar a dormir milhões de vezes também, numa noite, por exemplo. E o ato de amamentar, ele também faz uma liberação de hormônios que fazem a mãe entrar em sono profundo, aquele que descansa, o mais rápido possível. E ao mesmo tempo acordar, cuidar do bebê e depois deita e dorme.
de forma bem rápida. Eu não sei se vocês que já amamentaram, já perceberam isso. Quando você deita, você dorme. Não é porque você está muito cansado. É porque você tem essa liberação desse hormônio que te deixa logo, fechou o olho, já entrou em sono profundo. O que não acontece quando a gente não está amamentando. A gente deita, aí vira para um lado, vira para o outro, até adormecer e até entrar no sono profundo, que é o que descansa de verdade, demora muito. E assim, para finalizar, a amamentação é algo fisiológico, mas ele precisa atualmente de uma ajuda de vários profissionais, médicos, enfermeira na maternidade, as consultoras de amamentação, a sua rede de apoio, quem estiver ao seu lado, todos têm que estar envolvidos para que aquela criança consiga ser amamentada. Uma mãe e uma criança sozinha lutando pela amamentação vai ser algo muito mais difícil e doloroso para aquela mãe. Mas muitas conseguem, né? A gente sabe. Por isso também que eu criei esse canal, que essa era a minha intenção, além de levar apoio, informação, era poder ajudar essas mães que se sentem só, que não tem informação, que não tem quem contar. Então, essas foram as 5 coisas que eu gostaria de verdade que tivessem me falado, e agora você não vai reclamar porque eu já te falei. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, estejam comigo nos próximos vídeos, que agora vai vir muita coisa sobre amamentação. Se tiver alguma dúvida, já deixa nos comentários que a gente faz um vídeo futuro sobre isso. Se você ainda não me segue, aguardo você, hein? Beijos e até o próximo vídeo.